Cheguei, meu povo! Vem fazer aquele resumão de Power Couple. E aí, tá atrás de eita, gente. Taca like aí, se inscreve no canal e comenta bastante. Não esquece do famoso hypar, hein? Dá o hypar pra nós que ajuda muito, 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 muito. Rolou gravação de prova das mulheres, já tem DR pré-definida, digamos assim, né? E também tem algumas polêmicas envolvendo o grupo de Carol e Radamés. Meu povo, parece que o negócio não tá nada bom. Vamos falar sobre isso agora. Chega junto aí, porque os vidinhas, né? Silvia e André, apesar de fazerem parte ali do grupo da Carol, se dão bem com muita gente. E isso acabou gerando um mal-estar. Por quê? Principalmente por conta da relação e dessa aproximação André, Silvia, Domini e Adriana. Gente, e o André, ele foi questionado pela Rayane e começou a soltar fogo pelas ventas porque acha que a Rayane fez isso na maldade. Quis expor, né, a situação dele com o Domini na maldade. E aí ele começa a se explicar com um, com o outro, com Thalíria, com Rafa, depois com Carol, com Radamés, e os ânimos se exaltam, começam a ficar quentes, né? Começam a esquentar, o negócio fica tenso ali entre o grupinho que não é mais grupinho, agora passou a ser o grupão. E aí ele tem um momento que chega a discutir com a Thalíria, viu, gente? Diz que ela tá sem visão das coisas. Meu Deus do céu. A Carol, depois que o André joga ali na roda, que pode ter sido estratégia do Domini, trazer ele para perto, para poder desestabilizar o grupo, quer entender por que o Domini chamaria o André para perto se não tivesse liberdade, né? Que é o que a Rayane está apontando. Dá a entender que realmente o André deu essa liberdade para o Domini se achegar e se aproximar, participando de churrasco de Domini, levando Domini para conversar dentro do quarto, entre outras coisas. Então, isso virou o motivo da discussão toda aí. E a Silvia saiu em defesa do marido, dizendo que não é o jogo deles, não, né? Mas se é o do... Aliás, Carol disse para a Silvia que esse não é o jogo que eles estão acostumados a fazer. Mas se é o dela e do André, beleza, ela vai respeitar. Porém, ficou um mal-estar, ficou uma situação assim bem indigesta entre o grupo aí, tá? E a Carol tentando ainda, por A mais B, entender qual que é o benefício do Domini usar Silvia e André, qual que é o benefício aí, né, dessa aproximação entre os dois casais, tentando fazer as contas ali, mas conclusão nenhuma, aliás, não chegaram a conclusão nenhuma. Depois, a Rayane também conversou com a Silvia, e ela disse aí que a intenção não era de jeito nenhum expor o marido da Silvia, e sim dar um toque de amiga, né, um toque, que a coisa não estava muito legal. Olha que belezura, né? Essas também, né? A Rayane e o Victor estão aí afastados do grupo por hora, porque estão sentindo que o clima não tá dos melhores pro lado deles também, até porque as meninas não querem a Rayane por perto, isso já ficou muito claro, mas ainda não tiveram a conversa definitiva sobre isso, tá gente? Thalíria e Carol, inclusive, voltaram a questionar esse jogo da Silvia e do André, e a Carol dizendo que ela só quer entender, ela só quer, né, que isso entre na sua cabeça, que essa coisa buga o seu cérebro, ela não tá conseguindo entender qual é que é. Mas a Thalíria disse que agora eles também não têm que entender mais nada, vão continuar jogando os três casais juntos e seja o que Deus quiser. Que não dá mais para ficar tentando entender o que o outro quer fazer, não, tá? Vão deixar para lá, meio que deixar para lá. Porém, a situação já está sendo criada, né? Aliás, depois da prova das mulheres, a Thalíria se sentiu mal, porque, né, falaram da Rayane, criticaram a Rayane, e a Rayane, mesmo assim, ainda jogou com o grupo, protegeu o grupo, vetando Domini e Adriana da prova dos casais. A Carol disse que não, fica tranquila, fica de boa, a gente não é falsa, não. A gente só, aliás, a gente não desgosta, a gente só levantou uma coisa que é fato. E aí a Thalíria tá com uma crise moral em relação a isso, mas a Carol tá tentando ali fazer a amiga entender que elas não estão fazendo nada de errado. Por outro lado, a Rayane
falou com o Vitor, desabafou depois da prova também. Só quis dar um toque no André, sem criticar, que ela também não é duas caras, tá? Se fosse, deixaria pra lá, nem ia se envolver nessa situação. E acabou criando todo esse caos aí, né? Por conta de um toque de amiga mesmo que ela foi dar. E o André interpretou de uma outra maneira. A Rayane também volta a falar sobre a situação da lavanderia, porque a lavanderia agora virou uma espécie de fofocômetro. E ali ela viu as meninas conversando, quando chegou, né, o assunto parou. Então ela logo percebeu que não era bem-vinda e que não querem ela por perto. E ela falou aí pro Vitor, se não querem ela por perto, é só falar, né? Por que que não falam? Tá incomodadíssima. Vitor disse que a mulher dele ficou como o patinho feio, que ficou de fora da conversa. E ela tá indignada, tentando entender toda essa situação. E até porque não chegaram nela ainda para conversar, gente. No papo, eles criticam também o André. E o Vitor dá a entender aí que já captou qual é que é a do André, né? Que é muito de não se esforçar para romper os limites, não cumprir as provas e deixar tudo na conta da mulher. Em outras palavras, foi a passeio. Tá lá para mostrar nada. Né, gente? O que vocês acham? Aliás, o André também foi perguntado por Carol e disse que jamais faria a prova das mulheres de hoje. Acho que envolvia altura, algo assim. E ele disse que jamais faria, tá? Só para variar. A Silva cumpriu, mas ele... Então vai ser assim, gente, pro resto do jogo. Não vai querer fazer nada. As mulheres foram aplaudidas. A Rafa Brits pediu aplausos para as mulheres. Disseram que elas foram muito melhores que os maridos. E todas cumpriram a prova das mulheres, tá? As apostas foram 13 mil, do Domini e da Adriana. Ana Paula teve a aposta de 20 mil, do Anthony. Cadu apostou 10 na Cris. Nath e Eike. Aliás, Nath, o Eike apostou 15. Rayane, o Vitor apostou 21. André apostou 4 na Silvia. Thalira apostou... Aliás, Pessina apostou 3 na Thalira. E Radamés apostou 14 na Carol, tá, gente? Quem se deu bem aí foi o casal Vitor e Rayane. Ficaram com 111 mil no topo, contra 59 mil de Carol e Radamés, que estão no segundo lugar. Então, ninguém tira o casal power deles da semana de novo, a não ser que eles percam a prova dos casais, né? Aí vão pra DR, aí o negócio... Aliás, isso não tem nada a ver, gente. Uma coisa, outra coisa, disfarça. O casal power continua com eles. Se eles perderem a prova dos casais, eles vão pra DR por... derrota da prova, mas continuam pelo saldo sendo casal power, tá? Uma confusão aí, mas uma coisa, outra coisa. Então, ninguém tira o casal power de Vitor e Rayane. E tá aí, ó, Adriana e Domini já estão na DR pelo pior saldo e foram vetados por Vitor e Rayane, mais uma vez, da prova dos casais. Depois a dona Adriana disse que o casal fez isso, vetou ela e o Domini, porque ela é forte no jogo. Mas corta pra ela indo chorar na dispensa, fazer uma cena ali dizendo que tá triste e tudo mais, etc e tal. A Carol também tá preocupada com a votação, tá dizendo que o foco é não ir nenhum deles essa semana pra DR. Isso quase que tá prestes a acontecer, até porque ela e o Radamés estão com as esferas, né? Ela também tá criticando o fato do Domini só ter ido para DR por cagada dele, segundo a Carol, e não por votação. Queria que ele passasse por uma votação. Aliás, essa semana, o grupo aí tá em peso, né? Da Carol tem 5 votos. Então, eles colocam alguém na DR pela votação. O Dom e a Adriana já estão pelo menor saldo. Agora, só falta eles torcerem para ser Ana ou Eike a perderem a prova dos casais. Porque aí dá para fechar o grupinho, que agora é grupinho, né? 3 deles na DR essa semana, gente. Aliás, se isso acontecer, pode ser que o poder da Carol seja para trocar um deles ali, né? E ela vai ter que usar um poder para salvar um dos inimigos. Já pensou?
Não sei se vem aí esse poder, mas pode acontecer. E o que eu acho que vai acontecer é, no máximo, ir um só do grupo da Carol para DR contra 2 do grupo do Domini, né? É isso. Vitor e Rayane seguiram lá discursando sobre a exclusão que estão sofrendo, principalmente a mulher. E Carol e Thalira seguiram trabalhando na fofoca lá na lavanderia. Segundo a Carol, elas têm esse perfil de ouvir e falar sem mimimi, que uma às vezes até completa o que a outra tá pensando e tudo mais, né? Que uma pode ser direta com a outra, que elas podem ali, né, se abrir tranquilamente, sem ficar pisando em ovos uma com a outra, porque tem essa liberdade. É isso, gente. Vocês acham que a Carol, ela tem um risco de acabar perdendo esse prêmio, que tá tão assim, meio que escancarado que ela é favorita, né? Pelo menos de uma boa parte. Tem uma boa parte aí do favoritismo, com todas essas fofocas, essas futricas. Você acha que a Rayane vai abraçar esse enredo que tá caindo no colo aí? E isso pode causar uma reviravolta no Power Couple? Comenta aí, eu quero saber se há essa possibilidade ou se vocês discordam disso. Deixa aquele joinha, se inscreve no canal, comenta bastante. Não esquece do hypar, meu povo, que ajuda demais da conta. Eita, ajeita, tamo junto. Até o próximo resumão, gente. Valeu, até mais.